Oi, meu nome é Emily e hoje eu vim contar como eu me converti à Igreja Católica. Bom, eu tenho 23 anos e até os meus 18 anos eu estive no meio evangélico sendo filha de pastor. E desde criança, tudo que eu olhava, para onde eu olhava, tudo era sobre o meio evangélico. Hoje eu vejo como se eu estivesse dentro de uma seita. Eles faziam um molde e eu era obrigada a estar dentro daquele molde. E isso me custou muito caro, porque me causou um ponto de interrogação tão grande dentro da minha existência, de quem eu era, quem eu poderia ser, o que eu poderia pensar. Era tudo um grande medo e uma grande pressão. E isso me causou uma depressão muito forte que começou com os meus, por ali, uns 10, 11 anos de idade. E eu passei a ver tudo muito bagunçado. Porque quando eu era muito criança, muito pequena, eu ia aos cultos e eu entendia que aquilo era algo sagrado, algo de Deus. E conforme eu fui crescendo e vendo por trás das cortinas, eu comecei a pensar, tá, mas isso não é tão sagrado assim. Porque eu via muitas mentiras, eu via adultérios de pastores, eu via enganações, inclusive o álcool. E eu comecei a pensar se aquilo realmente era algo de Deus, porque não fazia sentido. Poxa, eu tô a minha vida inteira tentando ser perfeita, porque eles querem que eu seja perfeita, mas eles nem pensam em ser perfeitos. É algo só dito, é algo manipulado, muito bem pensado. E quando eu comecei a ver isso, começou ainda mais aquele sentimento de perdição, de não saber para onde eu ia, o que ia ser de mim, quem eu seria. E quando eu me sentia tão mal com isso tudo, eu fugia para casa da minha avó. E lá eu podia ser eu mesma, eu podia ouvir as músicas que eu gostava, eu podia me vestir como eu queria e eu não era tão pressionada. Eu não era pressionada para ser algo que eu nunca seria. E assim foi, até os meus 17 anos. E eu adorava fugir para casa dela, porque lá eu conseguia respirar. Lá todo aquele sufoco saía e vinha um alívio imediato. Mas com os meus 17 anos e meio, a minha avó descobriu um câncer, e um câncer terminal, onde era no intestino, mas teve muitas metástases. E ali eu já não tive mais esperança. Eu só conseguia pensar, meu Deus, e agora? E agora eu vou pra onde? Pra onde eu vou fugir? Quem vai me socorrer se ela não vai mais estar aqui? Quem vai me abraçar quando o peso estiver tão pesado que eu não vou conseguir aguentar? E a minha avó faleceu. E com o falecimento dela, eu pensei, é o suficiente. Eu não quero mais. E eu saí da igreja. Mas eu saí da igreja com uma autodestruição gigantesca, com danos ainda mais gigantescos. E assim foi por alguns anos. E eu engravidei e casei. E eu sentia muita falta de olhar para Deus. Sabe quando você olha para Deus
olho no olho, aquela sensação. E aquilo tinha morrido em mim. Mataram dentro de mim. E então eu casei. E meu marido é católico, nasceu em berço católico, mas ele não frequentava muito. Eram poucas vezes. Mas teve um dia que eu falei pra ele que eu gostaria de ir numa missa. Eu queria participar. E aí ele falou, tá bom, então a gente vai. E assim foi, a gente foi e no momento que eu entrei, eu senti como se Deus estivesse ali e olhasse pra mim e falasse, bem-vinda, eu te reencontrei. E eu te reencontro todos os dias. Mas dessa vez você conseguiu ir o caminho até mim. Foi como se fosse isso, sabe? E foi uma sensação tão boa, como se eu estivesse aliviada. Não com aquela ansiedade, aquele peso, aquele nervosismo que em todas as vidas a outras igrejas eu senti. E eu saí dali já querendo me batizar, me crismar, fazer minha catequese, enfim, tudo. E assim foi feito. Eu fiz a catequese, eu me crismei, eu me batizei e foi tudo muito lindo. E conforme o tempo foi passando, eu ainda tinha muitas dúvidas. Raízes preconceituosas ainda viviam em mim sobre a Igreja Católica. Como santos, intercessões, devoção, não entendia muito sobre isso. E eu ficava pensando, será que isso existe? E eu não conseguia acreditar. E no meio disso tudo, o meu pai se converteu ao catolicismo, na verdade, ele retornou ao catolicismo, aonde eu digo pra ele sempre que ele nunca deveria ter saído. E a gente começou a ter muitas conversas sobre isso, sobre ser católico e sobre tudo que vem junto, digamos assim. E eu falava pra ele, mas eu não consigo acreditar que eles intercedam por nós, que Maria interceda por nós, eu não consigo acreditar nisso. E aí a gente ficava por horas conversando e ele me explicando e tal. E eu ficava sempre com aquela dúvida, sabe? E aí eu lembro de uma pergunta assim muito enfática pra mim, que foi onde eu perguntei pra ele como a gente poderia saber que somos devotos a alguém. E aí ele falou pra mim que não tinha como eu saber. Só eles iriam me encontrar. Ela iria me encontrar. E eu fiquei, ela vai me encontrar, tá bom. E tá bom, passou um tempo e ele é devoto a Nossa Senhora de Fátima e eu tava procurando um presente pra ele no celular, pra dar pra ele. Que eu sei que ele é devoto e ele gosta, e eu tava procurando, né, algo relacionado a ela pra dar pra ele. Mas no meio de tudo sobre a Nossa Senhora de Fátima, apareceu a Nossa Senhora das Graças. E ali foi algo que mudou a minha vida. Eu olhei pra ela e parece que ela, sei lá, ela estava ali. E eu fiquei com uma sensação como se... Sabe quando alguém olha pra você e quer conversar com você? É como se fosse isso. E eu fui atrás, na mesma hora, eu larguei tudo que eu tava fazendo e fui atrás de pesquisar sobre ela. E eu comecei a pesquisar sobre tudo que envolvia. As orações, as rezas, a história dela. E eu descobri que ela intercede por pessoas como eu, que
se sentem perdidas e angustiadas. E aí tudo fez sentido, foi como se tivesse feito um boom na minha cabeça. E eu lembro que eu procurei, já mandei mensagem pro meu pai, procurei a oração dela e rezei com muita fé antes de dormir. E eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu sempre tenho um sono muito ruim. E foi uma noite leve. Foi uma noite que eu nem lembro como eu dormi. E ali começou o nosso encontro, a minha devoção a Nossa Senhora das Graças. E aquilo mudou completamente. Eu realmente senti que alguém me encontrou. De fato, que Deus e a Nossa Senhora estavam ali comigo. Foi uma sensação que eu procurei a minha vida toda e não encontrei. E hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz pelo acolhimento da Igreja Católica e por tudo que ela já me proporcionou, principalmente na alma, sabe? No coração. De sensações lindas, de testemunhos lindos que eu estou vivendo e tenho certeza que ainda vou viver. E bom, foi isso. Resumidamente, essa é a minha história. Esse é o meu primeiro vídeo no canal. Eu espero trazer muitos outros vídeos para vocês, com muitos outros testemunhos, e falando da minha fé católica e que possa tocar o coração de alguém que esteja aí me assistindo e me escutando. Um beijo a todos, que Deus e Nossa Senhora estejam com vocês e é uma alegria poder contar a minha história para vocês e que se talvez fazer sentido para alguém, e eu fico muito feliz. Um beijo então e até o próximo vídeo.